Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3 ao verso 8. Diz assim o texto: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, glória a Deus. Quero só voltar ao verso 3, que diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Quem pode dar um amém aí? O título da mensagem nessa noite é: a mensagem do Evangelho é autenticada pela obra do Espírito. Você pode repetir comigo, por favor? A mensagem do Evangelho, ela é obrigatoriamente autenticada pela obra do Espírito Santo. Na mensagem da semana passada, nós tivemos um tema que foi vivendo pelas convicções do Evangelho. Diga comigo: vivendo pelas convicções do Evangelho. Vimos a semana passada que nós não podemos viver de emoções, nós precisamos vencer a batalha, a luta entre nossas convicções e nossas emoções. E precisamos então viver pelas convicções do Evangelho. Mas eu quero dizer que nessa noite, as convicções do Evangelho, elas só podem realmente surtir efeito na nossa vida, na minha mente, no meu ser, se ela for atestada, selada pela obra do Espírito Santo. Quem entendeu isso, dá um amém. Por isso que o texto base da semana passada foi 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 15, verso do 1 ao verso 4, verso 5, mas ele começa dizendo assim: quero lembrar-lhes, irmãos, primeiramente o evangelho que lhes preguei, do qual, se vocês vos apegardes firmemente, serão salvos. Cristo morreu conforme as Escrituras, foi sepultado conforme as Escrituras, mas ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Nós falamos a semana passada sobre a mensagem central do Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem central do Evangelho e a mensagem de esperança. Então Paulo escreveu essa exortação à igreja de Corinto. Estou falando da semana passada. Porque depois de alguns anos, pairava sobre aquela igreja alguma dúvida sobre a ressurreição. Diziam eles: como pode os mortos ressuscitarem? É por isso que Paulo começa a sua carta, essa mesma carta de Coríntios, falando sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é uma mensagem de loucura.
É uma mensagem que é absurda. Ela não é inteligente do ponto de vista do marketing, dos dias de hoje, nem dos dias do passado. Escrevendo o início da sua carta em Coríntios, capítulo 1, versos 18 em diante, Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 1, 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E no verso 21, Paulo vai dizer, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. O que é Cristo é, irmãos? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Diga comigo, Cristo é o poder de Deus. A mensagem do Evangelho é essa mensagem, de que o meu Deus morreu numa cruz. Ela é chamada por Paulo de loucura, porque é uma mensagem de aparente fraqueza. É por isso que Paulo, ele vai no capítulo 2, a partir do capítulo 2, verso 1, eu peço que deixe o texto aí na tela, capítulo 2, verso 1, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai contar a experiência dele quando ele chega na cidade de Corinto para implantar a igreja de Corinto. Paulo sabia que a argumentação dessa mensagem, ela não é convincente. A mensagem em si, ela não é forte. Porque você diz que o seu Deus, o seu Messias, o seu líder religioso, ele morre numa cruz. E ele não pode fazer nada naquela cruz. E alguém ao lado dele, que também morre com ele, diz, se tu és Deus, tu curaste tanto, fizeste tanto, porque tu não sai dessa cruz e também nos tira daqui. A mensagem em si não tem esse peso no intelecto das pessoas. Por isso, Paulo vai dizer que ao chegar em Corinto, capítulo 2, verso 1, ele confessa isso. Ele diz, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, foi em temor, e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. A mensagem do Evangelho, então, ela não é um discurso convincente. Ela não é um discurso que você possa provar pela razão que o Evangelho está certo. Somente pela autenticação da obra do Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo você está aqui nessa noite para adorar a Deus. É uma obra do Espírito. Você já ter saído de casa, ter se arrumado e ter chegado aqui, é algo que opera em você, sem você saber, mas é o Espírito de Deus ministrando ao seu coração e o impulsionando a vir à casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Paulo diz, porque eu decidi. Verso 2, eu decidi. Se Paulo tomou uma decisão, é porque havia uma dúvida. Paulo decidiu abrir mão de um evangelho de facilidades. Paulo decidiu abrir mão de um evangelho que venha massagear o ego.
de uma mensagem de autoajuda. Ele disse: quando eu estive entre vocês, no meu físico eu tremia, no meu interior eu temia, e eu estive entre vocês com fraqueza, temor e tremor, mas eu decidi nada pregar, nada dizer, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo: quem quiser crer, creia. Quem não quiser crer, não posso fazer nada. Mas eu quero dizer que essa mensagem, naqueles que abrem o coração e que são tocados pelo Espírito, essa mensagem é o poder de Deus. Para os que estão se perecendo, ela não é o poder de Deus, ela é a fraqueza. Mas para no coração daqueles que receberam a palavra, essa mensagem é o poder de Deus. Por isso, a mensagem do Evangelho, ela é autenticada pela obra do Espírito. Veja o que diz João, capítulo 16, versos 7 e 8. João capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 e verso 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, você pode ler o verso 8 me ajudando? Então diga assim: quem convence não é o pregador, é o Espírito Santo. A obra toda do Evangelho é autenticada pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus. Quem aqui já se esforçou muito para pregar a uma pessoa o Evangelho, e você usou toda a argumentação possível, e depois, no fim, a pessoa não tomou decisão? E você disse: mas a semente foi semeada. E você foi para outra pessoa. E você teve outra oportunidade, e com a mesma pessoa. E você pregou o Evangelho. E você se esforçou. E você colocou todo o conhecimento. E a pessoa, no fim, então, também não decidiu. E isso foi uma vez, 2, 3, 4, e você se sentiu frustrado. Já aconteceu com alguém aqui? Ou só foi comigo? Irmãos, eu já tive pessoas que eu batalhei 5 anos. E eu não vi a pessoa tomar uma decisão. Mas em algum momento, passando por um lugar, uma palavra apenas, a pessoa entregou sua vida a Jesus. Porque a obra é no poder do Espírito Santo. Eu tinha mania, irmãos, no meu trabalho, usar todo o raciocínio que eu tinha, todo o estudo de teologia. Eu sempre gostei do Antigo Testamento. Então eu começava a esboçar a existência de Deus, lá mostrando que Ele realmente é Deus, e o surgimento da nação de Israel. E no fim, para chegar em Jesus Cristo, e eu digo: essa pessoa agora vai se render aos pés de Jesus, e eu vou ser o cara aqui. E nada acontece. Mas quando você ministra no poder e na unção do Espírito Santo, as coisas acontecem, porque a obra é dele e autenticada por meio dele. Por isso Jesus disse: é para o bem de vocês que eu vou. Se eu for, eu enviarei o conselheiro. Mas se eu não for, não o enviarei. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. É por isso que num texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Esse não é um texto de pouca importância, igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, diga comigo, então. Mais forte, então. Só então serão minhas testemunhas. E então vocês vão abrir a boca em Jerusalém, na Judeia,
em Samaria e até os confins da terra. Vocês só podem fazer isso quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mateus capítulo 10, verso 19 e 20, pode colocar na tela. Antes mesmo dos discípulos experimentarem e conhecerem a pessoa do Espírito Santo, Jesus já estava dizendo isso. Mateus capítulo 10, verso 19 e 20. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora, lhes será dado o que dizer. Verso 20, todos juntos. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Diga, autenticação. Vocês não vão precisar. Jesus estava dizendo aos discípulos, vocês nem sabem o que estão para acontecer a vocês. Vocês nem sabem o que vai acontecer a vocês. Muitos serão presos. Muitos serão torturados. Muitos serão interrogados. Mas fiquem quietos. Não precisa fazer um esboço. Não precisam se preocupar. Vocês, naquela hora, lhes será dado o que vocês vão dizer, porque o Espírito do meu Pai estará com vocês. Quem diz um amém aí? Ah, queridos, é impossível fazer a obra do Evangelho sem a autenticação do Espírito. Por isso, voltando ao texto de Atos, capítulo 1, verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém. Veja, irmãos, o Espírito falava ao meu coração. Não saiam de Jerusalém. Sabe por quê? Vocês comeram comigo. Vocês tocaram em mim. Caminhamos juntos. Dormimos juntos. Vocês tocaram em mim, mas precisam ser tocados por Ele. Não basta conhecer a verdade do Evangelho. Não basta conhecer o Evangelho na mente. É preciso ter experiência com Ele. Os discípulos caminharam com Jesus 3 anos. Mas mesmo depois da ressurreição, comeram com Ele. Sentaram na mesa com Ele. Tiveram provas indiscutíveis. 40 dias, diga comigo, 40 dias. 40 dias. Caminharam com Jesus. Depois de ressurreto. É brincadeira isso, irmãos. Isso seria suficiente para os discípulos então saírem pelo mundo todo, pregando o Evangelho. Mas não foi suficiente. Diga comigo, não foi suficiente. Está fraco, diga, não foi suficiente. Somente conhecer Jesus, somente ter algum conhecimento dele intelectual. Aqueles discípulos caminharam com Jesus, mas Jesus disse, mas não saiam de Jerusalém. Vocês tocaram em mim, mas vocês precisam ser tocados pelo Espírito Santo. Porque Jesus sabia que somente pelo toque do Espírito, uma alma pode ser vivificada pelo poder do Espírito. E então os discípulos ouviram aquilo que Jesus disse. Verso 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Quando o Espírito descer sobre vocês, então vocês vão experimentar um poder, um dínamos, uma força,
uma força propulsora, motriz, que vocês não conhecem e o mundo não conhece. Somente aqueles que são tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Não é o fato de frequentar uma igreja. E não é um fato de conhecer Jesus Cristo mentalmente e ser um bom religioso e até ter entregue sua vida a Ele, levantando as mãos. É necessário algo mais, avançar algo mais. Veja, o que essa igreja antes do Pentecoste vivia. Eu gostaria que você acompanhasse esse raciocínio através de alguns textos bíblicos que agora eu vou ler com vocês. Imagine uma igreja aqui. Era aquela igreja que viu Jesus ressuscitado. Caminhou com Jesus. Até comeu com Jesus. E Tomé botou o dedo nas feridas de Jesus. Era ele. Não tinha dúvida. Estava ressuscitado. Esta é a igreja que está aqui. Agora, passou-se 50 dias da ressurreição. E o dia chamado dia de Pentecoste foi o dia que o Espírito de Deus desceu. Existe uma igreja aqui antes da descida do Pentecoste. Quem está entendendo, dá um amém. A igreja embrionária, diga comigo, igreja embrionária. Ela está se levantando. Ela já tem todo o arcabouço da doutrina. Porque mesmo que Paulo venha depois, ela conhecia a mensagem salvadora total e suficiente para toda a raça humana. Ela está aqui. Essa igreja, ela tem uma postura. Ela tem a verdade, mas ela desconhece o poder. Diga comigo, essa igreja antes do Pentecoste, ela conhece a verdade, toda a verdade, mas não conhece o poder. Então observe como é que ela se comporta. Atos capítulo 1, verso 9. Nós temos uma descrição aqui, e eu gostaria de ler com vocês. Atos capítulo 1, a partir do verso 9, até o verso 11. Tendo dito isso, tendo dito o quê? Jesus falou que eles receberiam poder. Vocês estão me acompanhando? Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Ou seja, eu quero que você acompanhe bem essa cena. Tendo dito o quê? Jesus deu as últimas instruções. Não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa do Pai, e vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Tendo dito isso, então Jesus estava próximo do lugar que ele ia ser elevado aos céus. Verso 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Diga comigo, olhos fixos no céu. Mais uma vez. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Irmãos, que cena extraordinária é essa? Diga comigo, olhos fixos no céu. Que promessa linda. Que cena linda. Mas para nós hoje, Jesus subindo, as nuvens abraçando Jesus, 2 homens de branco. Eu acho que geralmente a figura de anjo, ele tem um porte mais avantajado. 2 homens, diz o texto, vestidos de branco, que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, ele voltará. Sabe, irmãos, essa cena ela é linda, ela é maravilhosa, mas para nós hoje, de modo nenhum, esses olhos fixos no céu aqui, representa esperança, fé, convicção para aqueles discípulos. Quando eu li esse texto, os meus olhos se abriram. Esses olhos fixos no céu é como alguém que está voando na vida. Eles ficaram assim atônitos. O que é isso? Foi embora. Acabou. Cadê ele? Cadê as feridas dele para botar os dedos? Lá vai. Olhos fixos no céu aqui não tem nada a ver com a esperança deles. Era olhos perdidos na imensidão do universo. Aqui esse texto vai falar para nós que os discípulos, eles não esboçam nenhuma reação de alegria nesse momento. Olhos fixos no céu é uma atitude de perplexidade, desesperança. Além de ser uma cena espetacular, mas era desesperadora para aqueles discípulos. Eles tinham muita coisa na mente, mas não tinham a experiência do Espírito. Os discípulos não esboçaram nenhuma reação de alegria diante de uma cena tão extraordinária. Jesus subindo e homens de branco. Porque a mensagem da ressurreição, ela só tem efeito acompanhada pela obra do Espírito Santo. Ali os discípulos com os olhos fixos, eles estavam perdidos. E a palavra do anjo foi: por que vocês estão atônitos, olhando para o céu? E ele dá uma esperança, mas os discípulos continuam meio que voando. Nas entrelinhas do texto, você percebe que é um grupo que está assim, de 120. Um pouco que atônito, ou um pouco ou muito atônito. E diz, então, o verso seguinte, verso 12 ao verso 14. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quem esteve lá em Israel com a irmã Keila, e nós tivemos, é bem pertinho, uma coisa assim, 1 quilômetro, irmãos. É daqui naquele posto, praticamente. Então eles voltaram para Jerusalém. Eu gostaria que você acompanhasse a forma como eu vou ler esse texto. Porque foi a forma como, meditando, eu vi. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sabe por que eu li assim? Porque enquanto eu lia, dizia que não tem nada de vida nesse texto. O texto está cheio de melancolia. Eles estavam orando? Estavam. Mas parecia mais uma cena de alguém que voltou para casa depois de um velório. Eles saíram do Monte das Oliveiras e eles caminharam, voltaram para Jerusalém. Jesus disse, vai para Jerusalém e não sai de lá. Eu imagino 120 pessoas caminhando em silêncio, depois daquela cena, voltando para Jerusalém. Diz que chegando lá, eles subiram ao aposento. Irmãos, o texto não diz, mas há uma frieza por trás, há um silêncio na alma daqueles 120. E eles se lembraram da recomendação, vocês devem esperar, e eles começaram a orar. Mas eu quero dizer, irmãos, aqui não há vida nesses discípulos. Há um ambiente assim, de velório. Há um peso. Eles viram Jesus ressuscitado,
Mas eles precisavam ressuscitar. São os crentes convictos na mente, mas mortos no espírito. Tem muita teologia na cabeça, como diz Hernandes Dias Lopes, mas não tem fogo no coração. Havia silêncio naquele lugar. E diz, e a prova está aí, que eles estavam meio sem norte, que diz o verso 15, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos. Pedro levantou-se naquele dia entre os irmãos, e era cerca de 120. E o que foi que Pedro levantou-se para dizer o quê? Para escolher um apóstolo no lugar de Judas. E qual foi a maneira que Pedro, com aqueles ali, escolheram Matias no lugar de Judas? Diga comigo, lançando sorte. Essa era a maneira como a igreja, antes do Pentecoste, se movia. Pedro levantou-se e disse: irmãos, precisamos escolher alguém que fique no lugar de Judas, o que traiu Jesus. E diz o verso mais para frente, que eles então indicaram 2 homens, verso 23, verso 24. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Verdade, verso 24, pode colocar, Atos 1, 24. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 Tu tens escolhido. É como a igreja que ora e diz: Senhor, faça a Sua vontade. Mas vamos ver aqui qual é o caminho que a gente toma. Cumpra a Sua vontade na minha casa, mas não espero pela vontade dEle. Senhor, tome o direcionamento na minha casa. Está entregue. Eu vou só adorar. Mas na verdade, o que é que nós vamos fazer? Aquela igreja se movia na racionalidade. Ela não conhecia ainda o poder de Deus. E diz que lançaram sorte depois de orar. Senhor, Tu conheces os corações. Quem é o homem que o Senhor escolheu aqui? Pegou o búzio lá, pegou o dado lá e lançou sorte. E caiu em Matias. Diga comigo, uma igreja que não conhecia os dons do Espírito. Não tinha ainda o conhecimento do que era mover-se no Espírito. Dom de discernimento, de sabedoria, de revelação, de profecia. Esse era o estado daquela igreja, a igreja antes do Pentecoste. O texto está cheio disso. Irmãos, eu escrevi uma frase que eu quero dizer para vocês aqui. Quando eu leio essa passagem da Bíblia, chega a me dar um frio aqui. Porque essa situação em que aqueles 120 se encontravam, apesar de terem visto e andado com Jesus, comido com Ele, é uma situação desesperadora. Eu escrevi assim: aqui está o fantasma assombroso de qualquer pastor. Qualquer pastor que quer administrar uma igreja sem orientação do Espírito. Faltava dons espirituais àquela igreja. Faltava a direção do Espírito. E nós, muitas vezes, quando nós relaxamos, quando nós descuidamos, podemos estar cuidando e pastoreando da igreja sem a direção do Espírito. Pode ser um pastor, pode ser a sua vida, pode ser a sua casa. Deus, através do Espírito Santo, não está aí. Ele foi banido para fora. Mas no caso daquela igreja, eles ainda não conheciam o poder do Espírito Santo operando dentro deles. Olhos fixos nos céus. Para nós é uma expressão bonita. Mas para eles era como quem estavam perdidos, olhando para o universo. E agora o que vamos fazer? Volta para Jerusalém. E eles voltaram assim, como perplexos.
falou alguma coisa, e eles ficaram ali. Tomaram uma decisão, irmãos, que até hoje os teólogos não entendem. Escolher alguém para assumir o pastorado entre eles, na sorte. Diga, faltava a presença do Espírito Santo. Diga comigo assim, mas tudo mudou. Bem forte, mas tudo mudou. Quando o Espírito desceu no dia de Pentecostes. No capítulo 2, então, eu quero que você acompanhe essa leitura. Mas chegando o dia de Pentecostes, diz o capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, por favor, leia o verso 4 comigo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, diga comigo, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, as nações perguntavam, aqueles homens perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Porventura não são judeus galileus? E por que ele cita galileus? Porque a Galileia era a Galileia dos gentios, um lugar desprezado, não tinha ninguém de nome, não vinha nada de bom da Galileia, eles não tinham ninguém eloquente, rabinos conhecidos. Esses homens não são galileus? Sim, eles são galileus, mas agora há uma diferença, eles estão cheios do Espírito. Verso 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximos a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretense e árabes. Eles afirmavam, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, estes beberam vinho demais. Queridos, quando chegou o dia de Pentecoste, tudo mudou. Esse texto aqui é uma clara exposição de uma igreja vibrante, de uma vida vibrante, de uma igreja em movimento. Havia vida, havia alegria, havia disposição, havia testemunho, porque a presença do Espírito Santo é como algo que agita as águas e ninguém fica quieto. Alguns diziam, eles estão cheios, eles estão embriagados, sendo essa a 9ª hora, a 3ª hora do dia. Sabe por quê? Porque quando a obra do Espírito se manifesta, você não fica quieto. Há movimentos, o vale de ossos secos se mexe. Há barulho. Quando a presença de Deus chega, há barulho. Esse barulho pode ser expresso pela voz, pelo corpo, mas pode ser expresso lá na alma. Há um barulho, há um mover que você ri, você se alegra na presença dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se para explicar exatamente o que estava acontecendo. Porque eles diziam, eles beberam vinho demais. Mas era verdade. Porque aqueles irmãos, pela primeira vez, estavam embriagados do Espírito. É uma visível, clara e evidente a diferença antes do Pentecoste
e depois do Pentecostes. Vida, poder, alegria, graça, disposição, entrega havia naquela igreja. Então Pedro levantou-se. Agora, novamente a expressão Pedro levantou-se. Mas Pedro agora, ele não levantou-se para tirar sorte. Ele agora levantou-se para ser um pregador convicto da palavra de Deus. Pedro levantou-se entre todos eles no verso 14 e em alta voz começou a proclamar as grandezas de Deus. Ele não se levantou para tirar sorte. No verso 14 diz assim: Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu a multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês suspeitam. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pedro, o rude pescador, se levanta como um expositor convicto das Escrituras. E o conteúdo da mensagem de Pedro, você pode encontrar no verso 22, 24. Capítulo 2, verso 2 ao 24, diz assim: israelitas, agora Pedro se levanta. Ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Verso 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Agora Pedro entendia porque Jesus disse: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e então ser-me-eis testemunha. Pedro agora não tem medo, ele não está se escondendo, ele se levanta e diz: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós, eu também, sou testemunha desse fato. Aleluia, glória a Deus. Quando Pedro estava ainda falando, quando Pedro ainda estava pregando, diz que o Espírito Santo agiu no verso 37. Quando ouviram essas palavras de Pedro, todos aqueles homens, 3.000, ficaram aflitos em seu coração. Diga comigo: obra do Espírito. Obra do Espírito. A palavra é pregada, mas é o Espírito que age. É o Espírito que age. E sabe, irmãos, como nós falamos quarta-feira, o Espírito age dentro de um ambiente onde nós preparamos o nosso coração para a manifestação da sua presença. Às vezes é mais fácil o Espírito agir na casa de um Cornélio, foi a mensagem de quarta-feira, que é um descrente, do que na casa de muitos crentes. Porque muitos crentes podem estar abarrotados já da palavra. Já chegam acostumados com o culto. Já chegam acostumados com o louvor. Mas o descrente que nunca tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, quando escuta que Jesus Cristo morreu conforme as Escrituras, que foi sepultado conforme as Escrituras, mas ressuscitou ao terceiro dia, o Espírito encontra guarida no coração do incrédulo, para que essa palavra se torne viva, às vezes mais do que muitos crentes, porque já estão acostumados com a palavra. E aqui, você vê que 3.000 homens começaram a dizer, quando ouviram isso, verso 37, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro
e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Que faremos, irmãos? Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Queridos, começa a história da igreja pós-Pentecoste. A igreja, na verdade, ela nasce de fato no Pentecoste. A igreja, na verdade, agora começa a experimentar algo que ela nunca experimentou antes. Uma igreja se movendo no poder do Espírito. Diga comigo, uma igreja se movendo no poder do Espírito. Como foi que Pedro escolheu Matias? Como foi? Como é que Deus escolhe nessa igreja, depois que o Espírito Santo assumiu o comando? Atos capítulo 13. Mais uma vez. Como é que Pedro escolheu Matias para ficar no lugar de Judas? Como é que agora a igreja escolhe, depois do Pentecoste? Atos capítulo 13. Na igreja de Antioquia, você vai ler todo mundo comigo, do verso 2 até o verso 3. Do verso 1 ao verso 3. Todos juntos? Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Verso 2. Enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Verso 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Quem separa aqui? Quem ministra aqui? Aleluia, dê um glória a Deus. Verso 2, coloca de novo o verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o pastor Augusto, disse o pastor Uchoa, não, disse o presidente da igreja de Antioquia, o nome dele é Espírito Santo. Eu que sondo mente e coração, separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho conduzido, eu quero conduzi-los. Antes de conhecer o poder de Deus, Pedro tomava as decisões pela razão, a igreja tomava as decisões pela razão. Irmãos, isso é o maior fantasma de um pastor que quer ser um pastor segundo o coração de Deus. O meu maior temor, ou um dos maiores temores que eu carrego nos meus ombros, é fazer a obra no braço da minha força e do meu conhecimento. Por isso que tem alguns momentos, irmãos, decisões importantes a tomar sobre a igreja, e que você sabe que precisa tomar, mas o Espírito não te direciona a tomar, e você só tem que esperar e confiar que Ele, que é o presidente da igreja, fará. Porque é Ele que zela pela sua igreja. Nós fazemos a nossa parte, mas precisamos crer que o Espírito Santo ainda ministra nos dias de hoje. Fala nos dias de hoje. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separem-me, separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aleluia. A igreja aqui não lança sorte, irmãos, mas a sorte dela já está entregue na mão daquele que tem todo o poder. Quem faz a agenda dessa igreja? Diga comigo, o Espírito Santo. Diga, quem faz a agenda dessa igreja? O Espírito Santo. Em Atos capítulo 8.
Filipe, um dos 7 diáconos, se levanta e, como Estevão, ele se torna um pregador, cheio do Espírito. E no capítulo 8 de Atos, verso 4 a 8, diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Diga verso 8 todos comigo. Irmãos, diga: Filipe estava dando certo em Samaria. Eita, somente aqui, né? Diga: Filipe estava dando certo em Samaria. Mas se está dando certo, como é que tira o homem? No time que está ganhando não se mexe. Não é assim que nós conhecemos no futebol? Filipe, usado por Deus em Samaria, gente se convertendo com força, demônios sendo expulsos, gente sendo curado. Esse homem é o homem certo para ficar aí. Deixa ele aí, ele vai morrer aí, porque ele está fazendo a obra de Deus, ele vai envelhecer aí. Essa é a agenda da igreja que não é dirigida pelo Espírito. Por isso que algumas coisas na sua vida, algumas decisões não têm lógica. Mas se você entregar o comando da sua vida, da sua casa, da sua família, Ele fará coisas absurdas, mas já para o seu próprio bem. No verso 8, no capítulo 8, Filipe estava dando certo em Samaria. Quem entendeu até agora, dá um amém aí bem forte. Mas no verso 26... No verso 26, quando Samaria estava bombando com a presença de Filipe, pregando o Evangelho, um anjo do Senhor, quem está comigo aí diz amém. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Até aí. Filipe, apareceu um anjo. Vá para o sul, para a estrada deserta. Diga comigo, estrada deserta. Sabe, irmãos, eu já fui pastor de missões, já implantei igrejas, já coloquei muitos obreiros no campo, muitos. Pelo menos muito na minha conta, mais ou menos uns 20 a gente pastoreava. Já tirei alguns obreiros, movi para lá, para cá. Mas se eu fosse o pastor de missões da igreja de Samaria, você sabe quando é que Filipe saía de Samaria? Nunca. Diga comigo, nunca. Nunca. Está dando certo. Mas o Espírito diz assim: Filipe, vá para a estrada deserta. E Deus pegou Filipe e levou ele, irmãos, para evangelizar um único homem que estava numa estrada deserta. Mas Deus, que controla todas as coisas, sabe o que é melhor para mim e para você. Se Ele te mandar, vá. Se você estiver fazendo a vontade dEle, não tema, porque o melhor de Deus para você virá. O problema é que nós queremos andar no nosso direcionamento. Mas quem deve fazer a nossa agenda é o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. A estrada era deserta, não tinha lógica tirar Filipe de Samaria. Você imagina Filipe saindo, e aí me permita, não é a mesma coisa daquela igreja que estava capengando, voltando para Jerusalém. Filipe estava cheio do Espírito Santo, e eu tenho certeza que ele deixou Samaria cheio de júbilo, na expectativa de que Deus tinha grande coisa na vida dele. Ele vai para a estrada deserta.
E um homem passando na carruagem, uma alma sedenta, estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53, porque ele foi ferido pelas nossas enfermidades, pelas suas feridas nós fomos sarados. E aí Filipe viu, e o Espírito continua falando e dirigindo, te aproxima dele. Filipe se aproximou da carruagem, e aí viu que o homem estava lendo a palavra, as escrituras. O homem então diz, de quem fala esse aqui? E Filipe começou a falar para ele. Mais adiante, eles aí conversando, porque não é o foco da mensagem aqui. Então aquele homem começou a encher-se de certeza e de convicção, porque Deus estava dirigindo a agenda de Filipe. E aí quando de repente Filipe, começando pelaquela passagem, anunciou sobre Jesus Cristo, o homem viu água e disse, olha a água ali, que importa? Deus, que me impede de ser batizado? E Filipe disse, nada te impede se tu crês. Eles desceram, foram batizados. Sabe o que é que diz? O verso 40, irmãos. Verso 39, 8:39. Quando saíram da água. Você pode ler comigo, 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Dá um glória a Deus aí. Estavam os dois sendo um batizando o outro. Aí batizou, abraçaram, que alegria. Aí Filipe, cadê Filipe? Filipe tinha sido arrebatado pela agenda do Espírito Santo. Quem crê nisso? Mas tem mais uma coisa. O verso 40 diz para onde Filipe foi, ou onde ele caiu. Eu não sei como. Diga, trasladado. Verso 40. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Diga assim, uma igreja dirigida pelo Espírito. Complete é outra coisa. Complete é outra coisa. Se assustou, é para se assustar. É para se assustar. Eu estou aqui, o homem me batiza. Quando eu dou as costas, enxugando, né? Me dá uma toalha aí, servo. Ei, Filipe. Filipe, a estrada deserta, irmão. Não era no shopping center aqui, não. Uma estrada deserta. Filipe foi arrebatado e se encontrou em Azoto. Já pensou, irmãos? A gente está pregando aqui, na frente de vocês, e Deus me coloca lá na África. Quem crê nisso? Diga assim, uma agenda feita pelo Espírito. Irmãos, é loucura. É loucura ou não? Loucura. Mas não é todos, não são todos, perdão. Não são todos que querem ser dirigidos pelo Espírito. Porque é viver perigosamente. Você quer ter o controle das coisas. Mas Deus quer te trasladar para o centro da vontade dEle. Quem faz a agenda da igreja, diga comigo, o Espírito Santo. Mas somente mais uma passagem ainda para falar sobre a agenda da igreja. Agora sobre a vida de Paulo, capítulo 16, um texto muito conhecido. Capítulo 16, verso 6. Capítulo 16, verso 6. Paulo e seus companheiros. O louvor pode se aproximar, por favor. Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia. Quem está comigo, dá um amém. Tendo sido impedidos, diga comigo, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Espera aí, eu vou ler o verso 6, começar do início. Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem impediu? Tudo bem. Então vamos para o 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Quem faz a agenda daquela igreja? Quem faz a sua agenda?
Amém. Que seja, que assim seja. Paulo tentou pregar na província da Ásia. O Espírito não deixou. Aí ele disse, tudo bem, vou para Bitínia. O Espírito de Jesus o impediu. E ele disse, que coisa é essa? Então, verso 8, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, diga, o Espírito vai ministrar a agenda. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Verso 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Todos juntos, concluindo. Vocês estão acompanhando? Todos juntos, concluindo? Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vou para cá. Não vai, Paulo. Não, então eu vou para cá. Também não vai, Paulo. Paulo disse, então, Senhor, o que o Senhor quer? Diz que à noite, um varão, em sonho, apareceu a Paulo. E disse, Paulo, eu estou chamando você para levar o Evangelho à Macedônia. Passe a Macedônia, Paulo, e ajuda-nos. Paulo, ao acordar, concluiu. Diga comigo, concluiu. Deixa a agenda do Espírito. Vai mover você por lugares que você não gostaria de passar, ou não gostaria de estar. Se Ele dirige a sua vida, você não vai dizer mais como é que você gostaria que fosse. Lembra quando Jesus pega Pedro, capítulo 21 de João, curando ele daquela negação, levanta, põe os ombros, põe a mão nos ombros de Pedro, sai andando e diz, Pedro, quando você era jovem, alguém o conduzia você, ou você decidia para onde ir, mas quando se tornar velho, Pedro, alguém pegará você pela mão e o conduzirá, e levará você em lugares que você não quer ir. Porque é assim que nós fazemos com as pessoas que são ou portadoras de deficiência, ou são muito idosas. Nós decidimos aonde colocamos aquela pessoa. Quem já teve alguém da família num leito, é mais ou menos assim, ou que não anda mais, ou que... Só que diferentemente, eu estou falando de dependência. Diga comigo, dependência. O que nós precisamos é de dependência. Ele vai pegar pela sua mão e dizer, por aqui, pega a direita, pega a esquerda, em frente, é hora de parar, é hora de parar, é hora de esperar, é hora de esperar o varão da Macedônia aparecer. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Quem faz nossos encontros de oração ter vida é o Espírito Santo. E essa é a última parte. Em Atos, capítulo 4,
aquela igreja estava caminhando por onde não queria ou não pensava em caminhar. Atormentada, sendo perseguida, alguns apóstolos sendo presos. E agora eles voltam, Pedro então foi preso e logo em seguida é solto e ele vai para uma reunião de oração. E aqueles irmãos estão orando. Eles não estão orando para que o Espírito mude a agenda, mas para que dê força, para que eles cumpram a agenda. Atos capítulo 4, verso 29, diz: agora, Senhor, olha a oração desse povo. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31, toda a igreja. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quem faz nossos encontros de oração ter vida é o Espírito Santo. Você pode ficar de pé. Há uma diferença aqui. Há uma diferença aqui entre a oração daquela igreja antes do Pentecoste. Eles voltaram para Jerusalém em silêncio, 120, e eles oravam. Tinha uma coisa boa: eles eram crentes bem firmes na palavra, um bom tradicional, mas perseverante, até que veio o Pentecoste. Aqui já eram crentes cheios do Espírito. Eles oravam e era com tanto fervor que tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Sabe o que faz diferença nas nossas orações, nas nossas reuniões de oração? Diga comigo: o Espírito Santo. A mensagem do Evangelho é autenticada pela obra do Espírito Santo. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Judeia, Samaria, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu encerro dizendo: sabe qual é a maior necessidade da minha vida e da vida desta igreja? Sabe qual é a maior necessidade da minha vida e da sua vida? Sermos cheios do Espírito Santo. Porque aí Ele guia. Aí Ele guia você. Aí você fica seguro nas mãos dEle. Ele te direciona para que você não entre em decisões erradas na vida. Você não precisa tirar sorte sobre a sua vida. O Espírito Santo te direciona. Ele faz a agenda da sua vida. E seus momentos a sós com Deus de oração serão céus abertos. A maior necessidade é sermos cheios do Espírito Santo.